Fala galera, para quem me acompanha nas minhas plataformas digitais, olha eu aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Barbosa e o tema desse vídeo é: não me tornei isso por opção, mas devido à condição. Para que vocês entendam melhor, eu vou contar para vocês uma história de um rapaz que eu conheci no mercado de onde eu trabalho, que é promotor, e eu olhei para ele e vi que ele era diferente das outras pessoas. Ele era muito antissocial, fechado na dele, e quem me conhece sabe muito bem que pessoas que atribuem essas características me atraem muito por ter sofrido depressão. E eu acabei aproximando desse rapaz, onde inicialmente eu já comecei a elogiá-los, pois percebi nele algumas virtudes perceptíveis e consequentemente quis expor isso para ele naquele momento, que não convém falar para vocês nesse vídeo, porque é um tema do próximo vídeo. Aprova a Deus nos dá a oportunidade de conversarmos no restaurante que tem na loja onde eu trabalho. Eu comecei a contar um pouco da minha história, ele se identificou com alguns pontos que eu falei e eu perguntei a ele se ele se sentiria à vontade de contar um pouco da história dele para mim. Inicialmente, no nosso diálogo, ele disse o seguinte, que ninguém nunca tinha elogiado ele como eu havia elogiado e ninguém nunca tinha falado as palavras que eu havia falado com ele. Ele começou a dizer que estava fazendo tratamento psicológico, que o motivo de ele estar trabalhando como promotor na loja foi o que o psicólogo pediu para que ele começasse a se desenvolver, a ter relação com outras pessoas. Ele diz que cresceu sem o pai, apenas com a mãe e com a avó, sofreu bullying e preconceito na escola por ser curvado um pouco, e eu comecei a perguntar a ele como ele se reagia diante desses preconceitos, desses bullies. Ele disse que sofreu muito, que ele chorava muito, ficava muito fechado, e a partir daí desencadeou um início de depressão. Ele começou a se fechar para ele, se fechar para tudo e se fechar para todos. Ele começou a se tornar uma pessoa antissocial e também ter complexo de inferioridade. Eu não vou entrar em mais detalhes porque vai ser a partir daqui que vai iniciar o tema desse vídeo. Eu poderia muito bem olhar para aquele rapaz e julgar. Olha, aquele menino, ele é tão frio, ele é tão antissocial, ele é tão fechado, mas eu não julguei ele. Eu sabia que ele não era assim porque queria. Algo aconteceu no passado que colocou ele nessa condição que ele se encontrava. E é sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo. As pessoas têm um grande defeito de julgar os nossos momentos atuais, o que sai da nossa boca, uma atitude que a gente tem, mas isso não nos define por completo. Ninguém quer sofrer. Ninguém escolhe morar nas ruas, ninguém escolhe entrar no mundo do crime, da prostituição, ninguém escolhe se tornar uma prostituta, ninguém escolhe isso para a vida dela. Existem situações que as pessoas passam que leva e que condiciona ela a chegar na situação que ela se encontra hoje. Só que você crítico, você que é especialista em julgar, em apontar o dedo, em jogar pedra, você não tem interesse em querer saber o processo, a trajetória, a experiência que essa pessoa teve para chegar onde ela chegou. Nada acontece por acaso. Como é o tema do vídeo, eu não sou isso por opção, mas devido à condição. Tudo tem uma causa, tem um porquê, tem uma razão, tem um motivo que fez com que essa pessoa se tornasse quem ela é hoje. Só que você não tem interesse em saber. Eu quero convidar você que gosta de julgar, de apontar o dedo, de falar de A, de falar de B, a ter interesse em ouvir a história dessas pessoas, a entender o que elas passaram. Tem pessoas que cresceram sem ter amor de pai, sem ter amor de mãe, cresceu em um ambiente onde os pais eram alcoólatras, bebia, brigava dentro de casa. Você não pode julgar as experiências das outras pessoas porque você não viveu isso. Você não pode falar daquilo que você não viveu, você não tem local de fala, você não tem propriedade de falar daquilo que você não viveu. Ninguém é assim porque quer. Ninguém toma certas atitudes, fazem certas coisas porque querem. Alguma coisa aconteceu no passado, algum trauma. Esse menino sofreu trauma, esse menino cresceu sem o amor de pai, esse menino cresceu sem a figura autoritária dentro de casa. Cresceu com essa carência, com esse vazio de não ter amor do pai, mas só amor da mãe. Mas isso não é o suficiente. Ele cresceu sofrendo preconceito, ele se fechou, ele é puro, ele não tem maldade.
Mas eu não julguei ele por ser assim, por aparentemente ele demonstrasse aquilo. Aquilo não definia ele por completo. Eu sabia que aquilo não era ele. Algo aconteceu que levou ele a chegar nessa condição. E na nossa vida a gente temos que fazer escolhas. E eu fiz escolhas na minha vida. Eu tinha tudo para ser uma pessoa ruim. Eu tinha tudo para fazer o mal às pessoas, para não abraçar quando elas precisarem, porque quando eu precisei de abraço eu não tive isso. Quando eu precisei de um ombro amigo eu não tive isso. Quando eu precisei de alguém para estender a mão eu não tive isso. Eu fiz com aquele jovem o que não fizeram comigo, porque eu sei a importância disso. Eu quero terminar esse vídeo com uma frase, ou melhor, com uma mensagem que diz o seguinte: não precisa justificar tudo a todos, até porque para entender você hoje seria necessário conhecer toda a sua trajetória e vivenciar os traumas que você vivenciou e conhecer a direção que você tomou.